Volta e meia eu vejo o pessoal falando sobre o cinema brasileiro e reclamando de como as nossas histórias e os nossos filmes são muito limitados, sempre trazendo ali as mesmas coisas. Ou é aquela historinha de polícia subindo favela, a história de pessoas da favela, ou aquela coisa mais nordeste, ou as comédias que tem os atores da Globo, que também é tudo uma mesmice. E aí a gente tem alguns filmes que desafiam essa percepção e apresentam outras histórias, outros estilos. Às vezes ainda é um filme de ação, às vezes ainda é um filme de drama, às vezes ainda é uma comédia, mas que tem algumas coisas ali diferentes. Às vezes as pessoas ficaram, sei lá, com preconceito, ouviram falar, mas tem um preconceito com o cinema brasileiro já, ou simplesmente nunca ouviram falar do filme porque simplesmente ninguém fala, exceto um público muito limitado. E eu acho que agora que a sequência desse filme tá vindo aí, já está no mês de estreia da sequência, vale a pena a gente relembrar e reapresentar pra muita gente aí Estômago, filme dirigido pelo Marco Jorge e que eu digo que, pelo menos pra mim, com certeza ele está ali entre os melhores filmes já produzidos pelo nosso cinema brasileiro. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e também de deixar um like no vídeo, já não esquece de deixar esse like e me seguir nas redes sociais, o arroba aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Estômago, vídeo aí que antecede o meu vídeo sobre a continuação que veio aí mais de 15 anos depois. Recém-chegado na cidade grande, Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel, encontrou uma forma de escalar socialmente através de seu talento na cozinha, sem saber que isso levará a uma jornada de paixão e crimes cheia de reviravoltas. Me chama muito a atenção justamente o fato, como eu digo, dessa questão do público brasileiro já ter uma opinião muito formada sobre as nossas comédias, sobre o nosso cinema em si, mas vamos falar aqui de comédia. E essas opiniões são muito inflamadas, são muito apaixonadas, porque você não vê ninguém que acha tipo, ok. Não, a gente tem aquele público que ama, que acha muito legal os filmes com os atores da Globo, né, as comédias ali com o Leandro Hassum, com a Ingrid Guimarães, e a gente tem aquele público que já torce o nariz, tem um ranço, não, que aquilo é horrível, nenhuma comédia feita no Brasil é boa. E aí, obviamente, o nosso cinema não se limita a isso, e não é querendo botar um mérito nesses filmes ou não. O caso de Estômago é um caso assim, porque eu acho que ele é um filme que ele desafia muitas percepções, ele tem um humor muito diferente, que é construído de uma maneira muito menos óbvia, que tem uma direção que se destaca muito. Acho que assim, é um filme que basta você sentar pra assistir, que você vai ver em pequenos detalhes, em pequenos planos, e até na questão de atuação do filme, como ele se destaca de tantos outros produzidos e que não devem nada pro cinema argentino, pro cinema hollywoodiano, que muita gente acaba sempre comparando com o cinema brasileiro. Estômago é um filme que foge muito dessa obviedade. A primeira coisa que tira ele da caixinha é o fato da comédia, como eu falei. Por que eu quero citar aqui e focar na comédia? Porque Estômago, no fim das contas, é um filme de comédia. Ele ainda é uma comédia, só que ele é uma comédia muito mais macabra do que a gente espera num primeiro momento, né? Que a gente espera até do cinema brasileiro. Tem muita gente que subestima o potencial do cinema brasileiro. E Estômago é um filme que de cara já mostra ali que a gente tem muita coisa pra contar, muita história pra encontrar. Principalmente trazendo ali essa vertente mais macabra, essa vertente mais ácida, que é uma coisa que é tirada de letra logo nos primeiros momentos. É um filme que ele não tem medo de fazer ali algumas cenas mais sugestivas, seja para uma coisa mais erótica, para falar de sexo, para falar de prazer, mas também falando do crime, para ter cenas um pouco mais pesadas. Só que o mais engraçado é como ele cruza isso em duas narrativas meio que paralelas ali dentro da história, né? A gente tem, como eu falei, o Raimundo Nonato, interpretado pelo João Miguel, em duas tramas paralelas que vão se complementando no decorrer do filme. A gente tem essa relação com a comédia, de achar que só tem um tipo de comédia, e tem a questão da comédia não ser um gênero fácil, né? Não agradar todo mundo, mas aqui ela vai tendo essa subversão proposta pelo diretor por causa dessas tramas paralelas, que apesar de ter os seus momentos mais pesados, ainda é sim muito engraçado. É um filme que na primeira cena você já dá risada, seja pela forma como o personagem tá contando... Ai, caralho. Seja pela forma como o personagem tá contando a história que ele tá contando, né? A gente tem um monólogo ali na primeira cena. Ou seja, realmente pelo cenário que é tão absurdo em alguns momentos. A gente fica olhando aquilo e pensando, caraca, essa história, ela é muito... nada a ver, não faz sentido, e ao mesmo tempo ela ainda é muito realista, ela ainda é muito verdadeira, ela transparece uma coisa assim, um sentimento de que, nossa, eu poderia estar vendo essa história passando no jornal, porque ela é tão absurda, mas ainda assim ela poderia acontecer. E tudo isso funciona muito bem justamente por causa da forma como o diretor ele toca a montagem do filme. Como eu falei, são duas tramas paralelas que nunca se atropelam, elas vão se complementando muito bem e criando esse filme ali com essas histórias que em algum momento elas vão se encontrar. A gente tem uma questão que a gente tá curioso desde o início do filme, a gente quer saber o que aconteceu
pro personagem chegar naquele ponto, mas o filme não se apressa, ele vai tocando aquelas informações ali bem aos poucos, mas sempre trazendo aquele tom de comédia mais ácida, aquele tom de comédia que a gente dá uma risadinha, automaticamente tá torcendo pro personagem, porque a gente vê muita gente escrota ali ao redor dele, e que tem todas as características de um personagem que a gente deseja que ele vença logo de cara, né? A partir do primeiro momento a gente já está torcendo por ele. E é uma narrativa que não funciona se a gente não tiver um bom personagem. Outra coisa que o cinema brasileiro acerta muito, a gente tem uma gama de bons personagens, personagens icônicos, a gente tem João Grilo e Chicó, a gente tem Zé Pequeno, Lisbela, e aqui a gente tem Alecrim, né? Raimundo Nonato, ou melhor, Alecrim, que ali ele vai contando essa história pra gente, é um personagem que ele remete a outros personagens do cinema, principalmente pela forma como ele tá trazendo essa história, mas muito por causa ali do carisma do João Miguel, que ele traz um senso de ingenuidade, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma gotinha ali de ambição, sem parecer um personagem pedante. A gente tá torcendo por causa da situação, né? Um cara que vem do Nordeste, que não tem nada, que tá querendo vencer, demonstra um talento. As pessoas parecem que estão sempre ali subestimando ele, então a gente já quer que ele, né, pô, esse cara tem que vencer, esse cara, ele merece, ele é legal. E essa história vai se complementando, vai ficando cada vez mais complexa justamente por causa das tramas paralelas, como eu falei, né, porque a gente tem uma narrativa que ocorre dentro da cadeia e uma narrativa que ocorre fora da cadeia. A gente vai tentando encaixar essas coisas na nossa cabeça e tentar entender onde essas tramas elas vão se unir. Quando essas tramas elas vão fazer sentido uma com a outra. É uma montagem muito esperta que consegue fazer isso funcionar de uma maneira que a gente não sente. O ritmo do filme é muito bom. Parece que quando ele vai começar a cansar, quando ele vai começar a se tornar, sei lá, repetitivo, ele já se encaminha pro final, então é uma direção que sabe exatamente ali como fazer e sempre acentuando o macabro que tá ali rondando o personagem. E eu não digo macabro como se fosse um filme de terror, mas realmente pela acidez daquele humor, né? Pela acidez, pela forma como os personagens falam, até por algumas questões ali que parecem um pouco que envelheceram mal, como alguns comentários um pouco mais misóginos, por exemplo, mas que tem muito a ver com a cultura que a gente está inserido dentro do filme e acaba que funciona ali. Parece natural, não é nem tanto pela época, mas talvez muito mais pela questão social daqueles personagens, né? Pela forma como eles enxergam a si mesmo e aos outros, e a própria brincadeira da hierarquia que a gente está assistindo. Como eu falei, a gente está vendo uma trama fora da cadeia e uma trama dentro da cadeia, e tudo isso representa uma hierarquia que vai funcionar de acordo com a jornada do nosso protagonista. Eu digo que o Alecrim ele entraria na minha lista de personagens favoritos do cinema brasileiro, assim como o Estômago também entraria na minha lista de filmes brasileiros, né, dos meus filmes favoritos do nosso cinema brasileiro. Tanto o personagem quanto o filme em si funcionam muito bem por causa da direção. É uma direção que ela consegue exaltar tudo que o filme tem de bom, né? Então a gente, né, já citei muito aqui a montagem, mas não é só isso, eu gosto muito de como eles usam a trilha sonora, por exemplo. Se você lembra quando a gente fala de filmes gastronômicos, que Estômago é um filme gastronômico. Se quando a gente fala de filmes gastronômicos, você lembra daquela ceninha ali do Ratatouille, do crítico que bota a garfada de comida na boca e lembra da infância, aqui a gente tem quase um recurso visual parecido, que vai brincando com algumas sequências utilizando a música. É uma trilha sonora muito acertada, que vai brincando com a questão do prazer, né? Até colocando lado a lado o prazer que a gente sente ao saborear um prato muito gostoso e o prazer sexual. O filme ele vai brincando com essa sacada justamente por causa da música. É uma boa sacada, acho que isso explica muito. A gente não precisa estar tendo tantos diálogos expositivos para que eles falem isso, e a gente vai entendendo justamente o que está motivando o protagonista por causa dessa jornada e por causa desses detalhezinhos. E aí a gente tem também detalhes de design de produção, as atuações que são muito boas, né? A gente tem aí o Babu, a gente tem o Paulo Miklos, que é um cara que sempre, nossa, é muito carismático, e aqui ele tem uma participação muito maravilhosa. São personagens e atores que exaltam tudo que a gente tem em Estômago dentro de uma direção que consegue alavancar tudo que esse filme teria de bom, tudo que esse filme poderia... Nossa, assistir esse filme e achei um bom filme. A direção faz um pacotão ali e joga aquilo mais pra cima ainda. Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir, é um dos meus filmes brasileiros favoritos. E para Estômago, nota 10. Eu tô curtindo muito uma leva de filmes brasileiros que a gente tá tendo nos últimos anos, mas Estômago, ele é de 2007. Ele já mostra que a gente tem uma leva de filmes brasileiros incríveis, excelentes, há bastante tempo.
Mas, né, como eu falei, eu tô gostando também dos novos filmes, né? Dos filmes recentes aí. Por exemplo, Uma Família Feliz, que é um suspense. E também a comédia romântica Evidências do Amor. Foram duas surpresas desse ano. E eu tô muito ansioso para Estômago 2, O Poderoso Chefe, que estreia ainda esse mês. É isso, pessoal. Se vocês assistiram esse filme, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.